O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entraram em Cafarnaum. Imediatamente no sábado, Jesus entrou na sinagoga e ensinava. Ficaram maravilhados com seus ensinamentos, pois ele ensinava com autoridade e não como os escribas. Logo em seguida, apareceu na sinagoga um homem com espírito impuro. E ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos arruinar? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus, porém, o repreendeu: Cala-te e sai dele. E sacudindo e gritando com a voz forte, o espírito impuro saiu dele. E todos ficaram espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um ensinamento novo? E com qual autoridade ele dá ordem ao espírito impuro, e eles obedecem. E a sua fama se espalhou imediatamente por toda a região da Galileia. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Hoje aqui o Evangelho vem nos dizer que tinha um homem com espírito mau. Tinha um homem com espírito impuro. Uma vez eu assistindo uma pregação, uma formação do Instituto Reset, as irmãs, elas falavam que existem várias formas do inimigo de Deus tentar entrar na nossa vida. Existem várias formas que o inimigo usa para nos possuir. E um deles, que as irmãs diziam, era ele fazer nós acreditarmos que ele não existe. Hoje isso é muito comum, infelizmente. Muitas pessoas acham que o inimigo de Deus não existe. Muitas pessoas colocaram na cabeça umas às outras que o demônio não existe, que o inferno não existe. E as irmãs diziam, e isso é uma das estratégias do inimigo de Deus. Por isso que nós temos que pregar a verdade. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho do Senhor, de que o demônio existe, de que o mal existe, de que o inferno existe e que muitos irão para lá. Mas nós temos que colocar na nossa cabeça: ele existe sim, mas Deus também existe. E Deus é muito maior do que qualquer mal que tenta entrar na nossa vida. Aqui o Evangelho diz que Jesus, ele expulsou o mal. O Senhor, ele expulsa o mal da nossa vida. Mas Padre Rufus, uma vez ele alertava. Padre Rufus foi um grande exorcista, um grande padre exorcista. Ele dizia que muitas vezes nós convidamos o inimigo de Deus para a nossa vida. E ele citava o exemplo da doença. Muitas pessoas, quando estão doentes, elas procuram a igreja para ficar curadas. Algumas alcançam a graça da cura e outras não. E algumas, quando não alcançam a graça da cura, na igreja católica, elas partem para a bruxaria, Padre Rufus dizia. Elas partem, muitas vezes, para o espiritismo, para as muitas práticas más, para a macumba. E isso, o Padre Rufus dizia, quando você vai para essas práticas, você está chamando o inimigo de Deus para a sua vida. E Padre Rufus dizia, você pode até ser curado lá, mas é uma falsa cura, porque você arranjou uma enfermidade maior ainda, a condenação eterna. Por isso que é muito melhor nós estarmos na igreja do Senhor, na igreja verdadeira, muitas vezes sofrendo, mas sofrendo por amor a Deus, que é um sofrimento que vale a pena. É um sofrimento que vai nos dar a eternidade. Por isso, nós temos que ter fé, a fé dos apóstolos, a fé dos santos, e não se apegar às coisas desse mundo, e não ir em busca do inimigo de Deus, e não ir atrás da mentira, e sim da verdade. Por isso, chame o Senhor para a sua vida. Faça como esse homem aqui do Evangelho. Ele invocou o Senhor, e o Senhor foi ao encontro dele, tirando aquele espírito mau. E nós temos várias formas de tirar a maldade da nossa vida, principalmente com a oração. As irmãs do Instituto diziam, reze o Santo Rosário, porque assim você vai estar expulsando o mal da sua vida. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.